Pessoal, para começar o Conexão Unipan de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é tendência do século XXI, que é a economia compartilhada. E quem vai bater um papo com a gente sobre esse tema é a professora da FGV, Rossana Pavanelli. Rossana, tudo bem com você? Tudo ótimo. Rossana, eu acho que muitos dos que estão em casa nos assistindo saibam o que é, né, a economia compartilhada, mas talvez não conheçam por esse nome, né, por esse termo. Explica pra gente então, para ficar bem claro, o que é esse modelo de economia que cresce no século XXI. Muito bem, na verdade a economia compartilhada ela não é nova, é algo que existe desde que os tempos são tempos, né? Quando havia trocas por meio de empréstimos, por meio de colaborações, a hora que você pega, por exemplo, uma furadeira com seu vizinho ou uma tábua, enfim, para fazer um artesanato, você ali está compartilhando um bem por um período temporário. E a base desse compartilhamento, em geral, se dá pela confiança. O que ganhou uma maior visibilidade, talvez uma maior amplitude, foi a inserção tecnológica. Então agora, graças às bases tecnológicas, esse compartilhamento, essa colaboração, ela foi muito ampliada. E surgem novos modelos, como o Uber, o Airbnb e outras tantas plataformas que se aproveitam de uma tecnologia até então subutilizada, que muitas vezes não é nem tecnologia do negócio, da organização, mas que passa a ser apropriada e fazer parte daquele sistema, como é o caso do Uber, por exemplo. Se você for pensar, todo mundo tem um celular e todo mundo tem uma necessidade de deslocamento. E outras pessoas de uma outra ponta gostariam de fazer esse serviço de transporte. Então alguém pensou numa plataforma, inclusive totalmente fora das questões de regulação, sem considerar os limites até então estabelecidos. Então foram empreendedores que ousaram em um mercado não antes navegado, em um formato bastante inovador. E essa plataforma conecta motoristas que porventura gostariam de prestar esse serviço com seus próprios veículos. Note que o Uber, esse tipo de modelo em geral, não tem patrimônio, você não tem um ativo pesado por trás. E do outro lado, conectam usuários que também entendem que essa proposta de você unir, de repente, um fornecedor individual a um serviço individual é uma forma de você colaborar com o próprio desenvolvimento econômico da sociedade. Então, essas plataformas, na verdade, nada mais fazem do que a intermediação entre alguém que quer prestar um serviço ou quer entregar um produto temporariamente e alguém que quer receber esse serviço ou quer usar esse produto temporariamente, né? Então, na verdade, na economia compartilhada ou na economia colaborativa, o que importa não é a posse, mas o uso. E isso tem uma pegada muito atual e a tendência é que isso cresça ainda mais. Por quê? Porque as novas gerações estão muito pautadas na preocupação socioambiental, nos limites do planeta, né? No consumo consciente. E muitas empresas têm se apropriado também desse tipo de modelo. Então, a economia compartilhada não é algo novo, existe desde que o homem é homem, porém, a forma com a qual ela vem sendo desenvolvida e explorada, com bases tecnológicas que possibilitaram essa exploração, é diferenciada. Então, só para fechar esse exemplo do Uber, por exemplo, né? Se você for pensar, o Uber, ele não investiu em bases tecnológicas muito profundas. Ele usa uma tecnologia que estava no nosso bolso. O celular já tem o GPS, que por sinal é a tecnologia que conecta o motorista. Ele cobra uma taxa de intermediação por isso. Ele não tem um veículo, então sequer um patrimônio para essa operação com uma infraestrutura e consegue rodar um negócio de uma maneira bastante única, né? Então esses negócios eles vieram para ficar e estão impactando toda a indústria tradicional. É verdade, muitas pessoas já aderiram, né? Inclusive, você comentando a respeito do Uber, existem também outros tipos de atividades dentro dessa economia colaborativa, né? Você pode dar mais exemplos para a gente? Com certeza. Recentemente eu defendi minha tese de doutorado e na minha tese eu classifiquei a economia colaborativa, que eu acho que, na verdade, ela abrange a economia compartilhada, porque não é só o compartilhamento de bens e serviços, mas também a colaboração, como, por exemplo, esse campus lindo que vocês têm aqui de startup, de empreendedorismo, de aceleração de empresas. Isso também é um ambiente de colaboração, de coworking, não é? Então, em breves linhas, eu vejo 3 modelos bastante distintos e talvez até complementares entre si. Você tem o primeiro modelo, que é aquele do compartilhamento mediante pagamento monetário.
Então, você compartilha carro, você usa um serviço como Uber, você usa um serviço como o Airbnb, que revolucionou o segmento de hospedagem no mundo. Eles não têm um imóvel, mas as pessoas se hospedam em casas de outras pessoas, podendo ter ou não serviço. Então, está impactando muito na indústria hoteleira mundial, isso é um dado que vem crescendo. Então, esse primeiro modelo, você paga pelo uso daquele produto ou do serviço por tempo determinado. O segundo modelo é aquele modelo, entre aspas, Google. O Waze é a economia compartilhada. Né? O Waze é a economia colaborativa. Quem alimenta, inclusive, as informações do Waze somos nós, usuários. E quem é que paga para esse modelo se sustentar? Aliás, impactou no GPS, impactou na indústria tradicional. Hoje quase ninguém mais usa GPS. Usa o Waze, porque não é só o caminho, você sabe se teve um acidente, o que aconteceu, se há um problema naquela pista, naquela via, assim por diante. E quem paga são os patrocinadores. O Facebook é um membro da economia colaborativa. E muitos outros negócios talvez nós nem pensemos nesse primeiro momento. Então, esse segundo modelo são empresas que se viabilizam mediante patrocínio. O Waze, inclusive, agora está com um projeto fantástico chamado Waze Connected Citizens. Tá? Então, aonde ele presta serviços para prefeituras para ajudar na questão do gerenciamento de tráfego. No gerenciamento urbano, apontando problemas nas vias daquela cidade e, inclusive, ajudando a diminuir o tempo entre um atendimento de socorro ou a liberação de uma via. Então, tem prefeituras como a de Nova York, a de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro e aí da cidade, me corrigindo aqui, da cidade mesmo do Rio de Janeiro, que vem fazendo esse tipo de parceria e que tem melhorado, por exemplo, o tempo de atendimento a acidentes em até 5, 10 minutos. Isso pode fazer a diferença numa vida, graças à colaboração das pessoas. Então, esse é o segundo modelo. E o terceiro modelo, que eu acho mais fantástico, que eu pretendo me dedicar a estudar mais nos próximos anos, é aquele da colaboração via inovação, via agregação de valor. Então, você tem empresas como a Natura, por exemplo, no Brasil, que fazem rodadas de negócio onde elas chamam a sociedade, professores como nós, técnicos, curiosos, para ajudar no seu processo de inovação. E inovação não é necessariamente você descobrir a lâmpada, você trazer o inédito, o absolutamente novo. Inovação também é fazer diferente do que todo mundo faz e ter melhores resultados com isso. Então, olha que incrível você trazer o consumidor, a sociedade, uma equipe interdisciplinar, uma equipe plural, com diversidades culturais, de formação, de tecnologias, para discutir possibilidades de novos produtos para uma organização. E, de novo, isso não é novo. Nos anos 80, a IBM foi precursora desse tipo de atividade, abrindo competições para que a sociedade, alunos e interessados na área de tecnologia pudessem propor soluções a problemas que ela não encontrava na sua área no seu departamento de R&D, Research and Development, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, isso é uma prática muito usual. A Procter & Gamble, por exemplo, hoje, usa muito a tal da inovação aberta, né? O conceito de inovação aberta é um conceito de colaboração. Então, a inovação hoje, ela não está somente restrita, centrada nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Você tem muitas empresas que fazem essa conexão com startups, com centros tecnológicos de universidades, como é o caso de vocês, aproximando a indústria. Hoje tem um conceito fantástico, que é o conceito de corporate venturing. E esse conceito é justamente conectar grandes corporações que possam chegar a laboratórios de empreendedorismos, a aceleradoras e conectar como um povo, né? Então, você tem sua área de pesquisa e desenvolvimento, mas você se conecta com pequenos empreendimentos de startups, com laboratórios, com aceleradoras para ajudar o processo de inovação das grandes corporações. Então, esse é um movimento que no Brasil é relativamente recente, mas se nós formos analisar nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, é um movimento que já tem 10, 15 anos e que agora nós estamos vendo os resultados, estamos olhando para esse movimento com um pouco mais de atenção. E como que você enxerga esse crescimento agora para o futuro, né? Dentro da economia de mercado, essa economia colaborativa, qual é a tendência? É a tendência de crescimento, sem dúvida. E incomoda,
porque são novos modelos de negócio, né? Quando a gente fala em inovação... Muitos dizem, é uma concorrência desleal. Alguns que já estão inseridos dentro da economia de mercado talvez tenham uma certa rejeição, um preconceito com esse tipo de economia. É natural. Se a gente for pensar, antigamente, para se ter um telefone, você tinha que comprar a ação da companhia telefônica. Né? É da minha época, quando você comprava a linha telefônica e depois vendia por uma fortuna aquela ação. E era tudo muito caro. Aí chegaram as novas tecnologias, hoje praticamente ninguém mais tem telefone fixo. E quem é que paga, entre aspas, uma luva para poder ter uma linha telefônica? Isso não existe mais. Então os negócios acabam se moldando às necessidades do mercado. Quanto à regulação, eu tenho uma postura bastante flexível, né? O que eu acredito? Eu acho que o mercado tem que se autorregular. Você vai impedir, por exemplo, um Uber de funcionar em detrimento do modelo cartelizado de taxistas? Impacta no modelo dos táxis? Óbvio que sim, mas por outro lado, os taxistas também têm se preocupado muito mais em agradar os seus clientes, coisa que até então nós não observávamos. Então, eu acredito que por um bom tempo esse modelo vai coexistir, não sei o futuro, talvez o futuro seja o modelo híbrido, acabe o táxi como se tem hoje, como acabaram os telefones com aquela tal da luva que você precisava comprar a ação. Né? Então, eu vejo sim, revolucionando o mercado. Eu acho que nós não vamos migrar de uma economia de mercado, né, para uma economia colaborativa nos próximos 20 anos. Eu acho que essa economia, na verdade, ela vai coexistir. Eu sempre falo e gosto de ressaltar isso, que economia colaborativa é muito mais um tipo de modelo de negócio dentro da economia de mercado do que uma nova economia. Então, elas têm que coexistir. Elas caminham juntas. Elas caminham juntas, né? São modelos de negócio que acabam revolucionando, modelos inovadores. Inovação não é só em processo, inovação também é em você rever as bases do seu modelo de atuação. Então, esses modelos, eles acabam contribuindo, inclusive, para que se melhore o nível de competição, de atendimento, de prestação de serviços das indústrias tradicionais. E bacana que você falou muito em inovação, né? Aqui no Unipan, nós sempre realizamos vários eventos voltados ao empreendedorismo, Hack Labs, né? Nós temos aqui o Oceano, né, que acelera ideias. Quais são as dicas que você dá para esses jovens empreendedores, alunos do Unipan e o pessoal também que está nos assistindo, para que eles inovem dentro dessa economia colaborativa, né, e consigam se dar bem, como a gente vê aí tantos exemplos dando resultados? A primeira dica seria não ter medo de arriscar. Então, o Brasil está na segunda posição entre o país com o maior perfil de empreendedores ou jovens que gostariam de empreender. Em outras palavras, ter o seu próprio negócio, fazer a diferença. E essas gerações Y e Millennium, que são as gerações que assumirão daqui a 5, 10, 15 anos o mercado, são gerações que têm, por si só, né, uma vontade muito grande de contribuir para um mundo melhor. Isso é fantástico, isso é lindo. Né? Então, como empreender? A primeira dica seria não tenham medo de correr risco. Risco faz parte de qualquer negócio, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. A segunda dica seria busque alguém que possa te dar essa estrutura, como a estrutura que vocês têm aqui. A terceira dica seria fiquem atentos a como que essas novas tecnologias podem ser utilizadas. O que está sobrando em termos de excedente físico, excedente tecnológico? Como é que você pode, por exemplo, se apropriar, tirar vantagem do celular que, de repente, o seu potencial cliente tenha no bolso, sem ter que fazer um investimento para que ele tenha acesso à sua tecnologia? Como é que você pode usar melhor, por exemplo, essa infraestrutura, a infraestrutura geral da Unipan, nos horários onde não tem aula? O que você pode fazer para contribuir com a comunidade para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da sua região? E socioeconômico sustentável eu não me refiro somente às pequenas empresas, me refiro também às grandes que geram emprego, geram riqueza e que ajudam ao crescimento do país. Então, observar todas essas variáveis e, sem dúvida alguma, se a gente fala em colaboração, é estabelecer uma rede de colaboração. Eu sempre acreditei em cooperação. Então, quanto mais pessoas talentosas você conseguir trazer para perto de você, sejam mentores, sejam professores, sejam colegas, sejam amigos, né? Melhor vai ser o seu processo criativo. Até mesmo clientes em potencial têm que fazer parte desse laboratório, dessa construção. Então, acho que é um espaço enorme para empreender nessa área, há um espaço enorme para tentar entender como é que as pequenas cadeias de prestação de serviços das indústrias tradicionais, como, por exemplo, a indústria automotiva,
podem ser influenciadas por cooperativas, por colaboração externa. Então, não são somente os negócios inovadores no formato Uber, Airbnb. Tem um site maravilhoso no Brasil, eu gosto muito de citar esse exemplo, que é o Dog Hero, né? Então, você que tem seu pet, vai viajar e não sabe onde deixar, então eles conectam famílias que possam receber aquele seu animal por um período temporário e tem todo um esquema de seguros por trás. Enfim, como tem Uber, como tem Airbnb, você paga taxas, mas você não deixa num veterinário ou numa clínica ou num pet shop, você deixa numa família que vai receber temporariamente, vão ser os pais, entre aspas, adotivos daquele seu animal, né? Então tem vários modelos, tem modelos que você carrega o empréstimo de bens, tem um site fantástico que eu gosto muito que chama-se Tem Açúcar, aonde os vizinhos eles colocam bens, aí não tem serviço, mas bens disponíveis e, na verdade, você não paga nenhuma taxa para fazer parte dessa comunidade. E aí, se você quer, por exemplo, uma furadeira, uma escada, alguma coisa assim, você fala, poxa, eu estou nessa região, nesse bairro, quem que pode me emprestar? E aí há essa troca e provavelmente esse tipo de modelo vai ser patrocinado por anúncio. Você não precisa de ter o bem, você só quer utilizar o bem, então é uma forma de facilitar tudo, né? Um mundo de possibilidades. Aqui no Brasil tem uma plataforma fantástica chamada Believe. É sem o believe, né? Como se fosse em inglês, você tira o E do believe, é believe. Então, o que ela faz? Por exemplo, eu dou aula de estratégia, de mercado, de inovação na Fundação Getúlio Vargas. De repente, eu quero ter aula de fotografia com vocês, né? Com essa equipe fantástica. Eu quero aprofundar minhas técnicas. Aliás, eu não tenho técnica nenhuma nesse segmento, né? Aí, o que eu faço? Eu coloco lá, olha, vamos meio que trocar? Eu te dou uma aula de estratégia e você me dá uma aula de fotografia. Olha que bárbaro isso. Sem colocar a mão no bolso. A gente vai pagar uma taxa, porque é justo que a plataforma que conecte quem quer receber uma aula de estratégia de inovação e quem quer dar uma aula de fotografia receba por isso. Ela vai fazer essa intermediação. E tudo isso é avaliado, todos esses modelos são avaliados. Então, avaliado em tempo real. Quando ele terminar o curso dele de fotografia, ele vai me avaliar. Quando eu terminar o meu curso, ele vai falar, poxa, será que ela foi boa ou não em inovação? Espero ser, né? A gente sempre dá o nosso melhor. E aí, você avaliando, você tem a certeza que aqueles fornecedores que permanecerão na sua rede estão qualificados. Então, você vê que é uma revolução do mundo de negócios, porque, em geral, a avaliação era feita anualmente, pesquisa com os clientes, hoje não mais, hoje é em tempo imediato. Você avalia um Uber, você avalia uma hospedagem, você avalia uma aula, você avalia uma troca. Isso é bárbaro, é fantástico. Rosana, foi um prazer enorme tê-la aqui no Conexão. O prazer foi meu, obrigada pelo convite. Obrigada aí pelas informações, pelos ensinamentos e nós te esperamos mais vezes aqui no programa. Com certeza, muito obrigada. Obrigada. Pessoal, então nós vamos agora para um breve intervalo, mas vocês não saiam daí porque já já tem mais Conexão Unipan.